quiser começar. Olá, alunos do sexto ano, eu sou o professor Alan Simas de Geografia e mais uma vez estou aqui para apresentar uma videoaula para vocês. Nós continuamos com a sequência didática 12, que é tudo sobre o conteúdo, a revisão do conteúdo para a terceira E. Hoje a aula 2, a parte 2 da revisão, é a aula 78. Ainda vamos continuar falando sobre os biomas brasileiros, mas hoje vamos enfatizar as suas características, né? Então vamos lá. Biomas brasileiros, características. No livro didático, uma parte desse conteúdo é encontrada na página 220. A Amazônia. A Amazônia é influenciada pelo clima equatorial. O clima equatorial ele tem baixa amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura durante o dia é muito pequena, né? E grande umidade, porque o clima equatorial é um clima muito chuvoso, né? A Amazônia recebe mais de 2.000 milímetros cúbicos de chuva anualmente. Então é uma região úmida por conta da chuva e de baixa amplitude térmica. E as temperaturas sempre são altas porque o clima é equatorial, então o calor é sempre presente. A sua flora é constituída por uma floresta perennifólia. Perennifólia quer dizer que ela nunca perde as folhas. E a sua biodiversidade é a maior do planeta. Eu separei uma imagem aqui. Voltando aqui. Aconteceu um probleminha aqui e eu vou corrigir. Ok, vamos então retornando aqui, ó. Eu separei essa imagem. Essa imagem é típica da floresta amazônica. Vejam que é uma floresta fechada, com um grande número de espécies na mesma área e nunca perde as folhas. O ano inteiro essa paisagem pode ser observada desse jeito, né? E de propósito eu coloquei aqui nessa imagem uma planta aquática que é endêmica da Amazônia, que é a Vitória Regia, né? Essa planta só existe aqui na Amazônia, ok? Alguns animais aqui da Amazônia, da rica fauna da Amazônia. Aqui temos a onça pintada, as araras, uma espécie de rã extremamente venenosa, borboletas, flores, tucano, peixe-boi. Aliás, isso aqui não é o peixe-boi, não, isso aqui é o pirarucu, um peixe muito tradicional da Amazônia, um peixe muito grande. E o tracajá, que é uma tartaruga que habita as águas da Amazônia, ok? O cerrado. O cerrado ele é característico de clima tropical continental. Clima tropical continental é aquele que tem um período que chove e outro que não chove. Por apresentar uma estação seca, que é no inverno, e uma estação úmida, que é no verão, essa alternação de seca com chuva, por isso a vegetação é composta de árvores e arbustos de pequeno porte, né, que perdem suas folhas no período seco. A sua fauna é rica e diversificada. O cerrado brasileiro, como nós já vimos na aula anterior, ele é um tipo de savana, né? A savana é um bioma africano e o cerrado é muito parecido, né? O cerrado também é uma vegetação endêmica do Brasil central. Então, o cerrado, por exemplo, é uma vegetação que nós conhecemos bem porque é a vegetação que ocorre aqui no Distrito Federal. Vejam aqui, ó, alguns animais típicos do cerrado: a ema, o lobo-guará, o tatu-canastra. Esse é um dos maiores tatus do mundo, ele pode pesar até 40 quilos. O veado do campo, o tamanduá, a onça pintada, a capivara e a coruja buraqueira. Esses animais todos,
compõem a fauna do Cerrado, e muito mais. Eu só selecionei alguns que praticamente todos nós conhecemos. As plantas do Cerrado. O Cerrado é rico em plantas e folhagens, né? Nós temos aqui uma imagem ampla do Cerrado, outra ampla do Cerrado, e algumas plantas que se desenvolvem apenas aqui na região do Cerrado. A Mata Atlântica, ela é constituída por uma floresta densa com as mesmas características da floresta amazônica. A diferença entre a floresta da Mata Atlântica e a floresta amazônica está no índice de chuvas, né? Em média, na floresta amazônica chove muito mais do que na área da Mata Atlântica. E ela é composta de folhas largas e grandes que nunca caem. Portanto, a Mata Atlântica também é perennifólia, nunca perde as folhas. E ela, assim como a Amazônia, apresenta grande biodiversidade. Também a sua biodiversidade é semelhante à da Amazônia. Eu separei aqui alguns animais que são típicos da Mata Atlântica. Esse aqui, ó, é o mico-leão dourado. Ele é endêmico da Mata Atlântica. Ele não existe em nenhum outro lugar do Brasil e nenhum outro lugar do mundo, só na Mata Atlântica. Um animal que foi feito um trabalho de resgate para que ele não fosse extinto e ainda corre riscos de extinção. É um animal raríssimo hoje em dia. A onça pintada, que aparece nos dois biomas, né? Na Amazônia, na Mata Atlântica e também no Cerrado. Papagaio e uma espécie de perereca aqui das regiões úmidas da Mata Atlântica. Okay? Então veja aqui, ó, papagaio, mico-leão dourado, onça pintada é uma espécie de anfíbio típico da Mata Atlântica. Separei algumas plantas encontradas na Mata Atlântica. Vejam duas espécies de palmeiras, o cacau, que se desenvolveu sempre de forma muito boa na Mata Atlântica, né? Aí nós temos o bambu e algumas plantas que eu não sei identificar exatamente. Uma palmeira chamada de jussara, típica da Mata Atlântica. Então vejam que é muito rica a flora da Mata Atlântica. A caatinga é um bioma único do Brasil, né? Então a caatinga é endêmica do semiárido brasileiro. Seu clima é tropical semiárido, com estiagens prolongadas. Estiagens é a mesma coisa que secas, né? Sua vegetação é composta principalmente por plantas xerófilas. Plantas xerófilas são aquelas adaptadas a ambientes secos, com pouca umidade, como os cactos, que é o mais conhecido. A mais conhecida das plantas xerófilas são os cactos, porque é uma planta que apresenta as folhas espinhentas e é fácil de identificar. Sua flora e fauna são variadas, apresentando muitas espécies. Eu selecionei algumas como curiosidade, né? Essa primeira aqui é o sagui, chamam também de macaco prego, né? Também ele é encontrado na Mata Atlântica, na caatinga também ele aparece. O jacu, que é uma árvore também que aparece na Mata Atlântica. A sussuarana, também chamada de onça pintada, ela ocorre em todo o continente americano, né? Nos Estados Unidos eles chamam de leão da montanha. Então ela aparece também na caatinga. Aqui a jaguatirica, que é um animal parecido com a onça pintada, só que de muito menor porte, né? Ela é um felino de pequeno porte. Uma iguana e um pássaro muito conhecido lá na Caatinga, que é chamado galo de Campina. Está aqui ele, ó, tá? Vamos em frente? Aí eu separei uma imagem bem aberta da Caatinga, enfatizando os cactos, ó. Esse cacto aqui é chamado coroa de frade, ó. Ele é muito comum lá na Caatinga, assim como o xique-xique e o mandacaru, ok? O pampa é um tipo de pradaria com grande influência do clima subtropical. O clima subtropical, a característica marcante
é que ele tem as 4 estações bem definidas, um inverno muito frio e um verão muito quente. Seu relevo é predominantemente de planície. Lá no Rio Grande do Sul, eles chamam esse relevo de coxilhas, né? Que é uma ampla planície com pequenas ondulações, né? Pequenas colinas que os gaúchos chamam de coxilhas. Com vegetação de gramíneas ou capim, e apresenta flora e fauna relativamente diversificadas. Eu selecionei aqui animais aquáticos, porque lá no Rio Grande do Sul, na região do Pampa, nós temos muitas lagoas, né? Uma espécie de cervídeo, uma onça sussuarana, que é muito comum lá no sul. O gado, que foi introduzido, é a atividade que tem grande destaque na campanha gaúcha. Um pássaro, que eu não lembro o nome dele aqui, mas ele é bem conhecido lá na região do Pampa. E um cachorro do mato, que praticamente ocorre no Rio Grande do Sul inteiro, né? Na verdade, ele é uma raposa grande, que os gaúchos chamam de sorro, né? Que é esse cachorro do mato aqui, ok? Então aqui, só para vocês terem uma ideia de algumas espécies da fauna do Pampa. Peguei uma imagem aberta aqui do Pampa, tá? Você vê que predomina a vegetação de gramíneas e essas pequenas colinas aqui, essas pequenas elevações, é que os gaúchos dão o nome de coxilhas. O Pantanal é muito influenciado pela presença do Rio Paraguai e seus afluentes, que no período chuvoso inundam a sua planície, a planície do Pantanal. Seu clima é tropical continental, semelhante ao clima aqui nosso, do Distrito Federal, com intensas chuvas de verão. Apresenta uma biodiversidade adaptada aos alagamentos sazonais. O que são alagamentos sazonais? São alagamentos temporários. Eles ocorrem quando o Rio Paraguai e seus afluentes transbordam e alagam a planície do Pantanal. Nós praticamente temos metade do ano a área alagada e a outra metade ela relativamente seca. Selecionei alguns animais típicos da fauna do Pantanal, a onça pintada, capivara. Essa ave aqui, ela é considerada a ave símbolo do Pantanal, é o tuiuiu. Alguns chamam de cabeça seca, mas o tuiuiu é a ave símbolo do Pantanal. O tamanduá bandeira, o jacaré, que é outro animal que também representa muito bem o Pantanal, e uma espécie de perereca que é um anfíbio muito comum encontrado na região alagadiça do Pantanal. Peguei uma imagem aberta mostrando para vocês um período de alagamento do Pantanal e uma cobertura de vegetação aquática, cobrindo uma grande área alagada, ok? Esse é o nosso Pantanal. Os exercícios de fixação, que eu sempre valorizo muito, que é para que vocês possam reforçar a aprendizagem, né? E o primeiro aqui é marcar VOF sobre as características dos biomas brasileiros. Letra A. O Pantanal é inundado periodicamente pelas cheias do Rio Paraguai e seus afluentes? Verdadeiro. Letra B. O Pampa é um tipo de savana com grande influência do clima subtropical? Falso. Ele não é um tipo de savana, ele é um tipo de pradaria. Sofre grande influência do clima subtropical. O que está falso aqui é que não é de savana, é de pradaria. Letra C. Na vegetação da caatinga ocorrem plantas xerófilas, que são adaptadas a longos períodos de seca. Verdadeiro. Na Mata Atlântica, as árvores apresentam folhas grandes e largas, semelhantes às da floresta amazônica. Verdadeiro. O cerrado é característico do clima subtropical, que apresenta chuvas abundantes o ano todo? Falso.
Cerrado é característico do clima subtropical continental, que é chuvoso no verão e seco no inverno. Tem um período seco, as chuvas não são abundantes o ano todo. Portanto, é falso. Letra F. Na Amazônia, o clima é equatorial, com baixa amplitude térmica e grande umidade? Verdadeiro. A amplitude térmica, como eu já falei, é a variação entre a máxima e a mínima temperatura durante o dia, que é muito pequena na Amazônia. Não passa de 3 ou 4 graus a diferença entre a máxima e a mínima na amplitude térmica da Amazônia. E a umidade, porque lá chove muito e como o calor é muito grande, é um intenso processo de evaporação, né? Então a umidade é presente nesse bioma da Amazônia. Sobre as características dos biomas, agora nós vamos numerar a coluna 1 de acordo com o que lhe corresponde aqui na coluna 2. A Mata Atlântica, que número é 6, é composta por uma floresta densa, ok? Também poderia servir o 6 aqui para a Amazônia, mas nós vamos ver que a Amazônia tem uma outra afirmativa que é melhor para a Amazônia, é a número 1. Ela é influenciada pelo clima equatorial, ok? Então a Amazônia aqui é número 1. A Caatinga é número 5, ocorre no semiárido nordestino, também chamado de semiárido brasileiro, que a única região semiárida do Brasil é o sertão nordestino. O Pantanal. O Pantanal é o número 4. 4 aqui é adaptado a alagamentos sazonais ou periódicos? Verdadeiro. Tá certo, é o número 4. Cerrado. Número 2. Seu clima é tropical continental. Esse é o clima do Cerrado realmente. O Pampa é o número 3. É uma pradaria do sul do Brasil. Então, tá tudo certinho aqui. A única dúvida que fica é que você poderia colocar o número 6 para a Amazônia. Mas a Amazônia, a melhor afirmativa que diz respeito a ela é a número 1, né, influenciado pelo clima equatorial. Ok? Agora nós vamos para nossas perguntas. Que rio e seus afluentes inundam o Pantanal? É o Rio Paraguai. Então, Rio Paraguai. 4. Que tipo de vegetação ocorre no Pampa? A vegetação de gramínea. 5. Que bioma tem características da Amazônia? A Mata Atlântica. 6. Que plantas xerófilas são comuns na Caatinga? Os cactos. 7. Que bioma tem uma estação seca e uma chuvosa? O Cerrado. E 8. Que clima é predominante na Amazônia? Clima equatorial. Ok? Então, dessa forma, a gente encerra os nossos exercícios de fixação e até uma próxima.